Boa noite, mulheres maravilhosas, tudo bem? Oiê, boa Então, noite. Tudo bem? Boa noite. tudo ótimo. Bom, então, vamos começar, Rê, começa se apresentando, falando um pouquinho de você, e aí É, depois a gente começa com as nossas perguntas. Eu vou ligar meu aquecedor aqui, que tá um frio do caramba. tá bom. Boa noite, eu sou Renata Moraes, sou nutricionista e faço os meus atendimentos em saúde da mulher e vegetarianismo e veganismo. Atendo mulheres em todo o Brasil, fora do Brasil. E também tenho uma formação em gastronomia funcional, onde eu faço um trabalho de personal chef também, onde eu vou na casa, na residência do meu cliente e também deixo preparada todas as refeições de uma forma bem prática para ele. Então, eu tenho aí 20 anos de carreira e todos esses anos na prática de atendimentos clínicos. E agora eu estou aqui no Saúde Elise, fazendo parte aqui da equipe da Drica, né, tirando as dúvidas das meninas e auxiliando quando elas precisam de uma consulta individual. Aí eu dou esse aporte também, dando um desconto no valor da consulta para elas. É isso. Maravilhosa. E o que eu vejo de muito diferencial no trabalho da Renata é exatamente o fato de ela ter essa formação também em cozinha, porque isso nos ajuda muito, né, a criar novas receitas, porque a gente estava falando exatamente da pergunta que a Mari fez hoje, e que exatamente eu vejo que muitas nutricionistas que não têm esse acesso à cozinha, que não têm essa formação e essa vontade mesmo de estar ali na cozinha, é muito mais fácil para elas prescreverem um ovo na receita e falar você tem que comer ovo no plano É, alimentar, né? é verdade. Então é legal. A Mari não está conseguindo falar com a gente, ela está conseguindo só digitar, então tá tudo bem. Por enquanto, ela vai tentar Será que resolver. não é o microfone dela que está de... Ô, Mari, às vezes, se você tentar comprar um fone de ouvido assim, você vai conseguir ouvir no fone e aí ele já tem microfone integrado. Então, talvez vai ficar melhor, tá? Então vamos lá. Eu quero primeiro, vou começar com uma pergunta minha, que Tá. eu comecei hoje perguntando. Eu quero saber sobre a questão dos macronutrientes de pinhão e milho, Uhum. para saber se eles são bons para a saúde, se eles têm proteína, se eles têm, o que que eles têm de bom e de ruim. Então, vamos lá. Eu até entrei aqui, deixei aberto, porque eu vou entrar aqui no programa para a gente analisar os macronutrientes do pinhão e do milho, que de cabeça, sim, né? Eu não sei, eu não guardo. Então, vamos lá, ó. Porque o milho, Rê, assim, ó, deixa eu te falar, o milho ele tem vários estágios do milho, entendeu? Tem o milho mais verde, que a E, gente usa para fazer refogadinho. Tem uhum, o milho que ele é um pouco mais maduro, que a gente usa para fazer pamonha, né? E tem o milho que é o milho de pipoca. E eu acho que tem diferença entre eles, porque à medida que ele vai amadurecendo, capaz que vai mudando ali a composição, não? Como é que é? então, mas assim, o que a gente tem aqui nas tabelas é assim: milho cru, milho cozido, milho refogado, é assim que a gente tem. Quando você digita milho, aí vai sair isso: milho em grão assado, milho em grão cozido, milho em grão cru, milho em grão ensopado. O que a gente tem disponível para cálculo é isso. Então, não tem esse teor de maturação do milho, a gente não tem aqui na tabela, tá? Mas quando você olha aí na tabela, tipo milho pipoca, Quer ver, ó? Milho para pipoca é o milho seco. É o milho seco. Aí ele tem uma composição, entendeu? Tá? entendi. Você E o quer... milho, ele é um grão, ele é um cereal ou O milho, ele é um estou cereal. errado? O milho é um cereal. Ele entra ali no grupo do arroz, da aveia, do centeio, do trigo. Então, esses alimentos, eles fazem parte dos cereais. Milho, trigo, arroz, centeio, aveia, tudo cereal. Entendi. Ou seja, quando a gente vai comer milho, se a gente vai comer milho refogado na refeição, a gente vai substituir o arroz. Vai substituir o arroz. Ou, se você quiser juntar as duas coisas, você vai pegar um pouquinho menos de arroz e para associar o milho.
tá? Então, pode consumir os dois na mesma refeição, só que você corre o risco de comer em excesso essa parte do carboidrato aí do cereal, tá? Ele entra como substituto, né? Então, quando a gente se preocupa com a proteína, que a gente tem que comer um cereal e uma leguminosa, ele entra como substituto do arroz aí, no caso, quando a gente monta um plano, a gente coloca o arroz, que é o cereal, ele entra como substituto do arroz, tá bom? Podendo consumir junto, mais um pouquinho de cada. Então, tem que tomar esse cuidado para não errar na dose. É porque eu venho tentando desenvolver uma receita de wrap com milho. Tá. E eu consegui. Porém, ela só funcionou com o milho para pipoca. Daí, eu olhando na internet, eu vi que esse milho para pipoca parece que ele tem mais proteína do que o outro milho, mais verde. O milho, você usa ele cru ou cozido? O milho verde? Sempre cru. Sempre cru. Vamos ver, então? Vamos tirar essa dúvida? Milho. Vamos ver o milho cru, então, né? Milho. Milho em grão cru. Ó, a gente sempre olha quantidade em 100 gramas, tá? Tá. Ó, o milho em grão cru, Drica, ele vai ter em 100 gramas 160 calorias. Depois, se quiser, depois eu anoto tudo isso aí para você. 160 calorias, ele tem 3,32 gramas de proteína, 25,11 gramas de carboidrato e 7,18 gramas de gordura. Tá. Isso ele na espiga. Isso ele na espiga, só o grão, tá? E agora, se for pipoca? Agora vamos ver. Eu quero saber se é uma receita interessante para nós aqui no Saudabilis. Só isso que eu quero saber. Se ela vai aumentar a nossa proteína de manhã, porque senão nem vou colocar essa receita no portal. Pipoca. Ele não tem muita proteína, não, você viu, né? Mas vai na pipoca para você ver. Vai no milho da pipoca para você ver. O que acontece é que o milho ele é uma fonte de carboidrato. Então, vamos lá. Milho de pipoca. Peraí. Vou pôr milho. A Rê tá sofrendo para fazer as receitas do Saudabilis. Isso aí, entendeu? Porque nas tabelas tradicionais tem as coisas cozidas. Aí ela tá tendo que criar as coisas cruas lá dentro das tabelas para fazer as tabelas para nós. Rodriga, e você sabe que eu tô fazendo em outro programa. Hoje eu peguei outro programa para ver se fica tá mais fácil, mas tá quase a mesma coisa. Mas eu tô testando outro agora. Eu assinei outro. Então, peraí, Drica, deixa eu achar aqui, ó. Milho para pipoca. Tá, vou contando para vocês aqui, enquanto ela vai achando ali, vou contando para vocês, que eu fiquei testando várias vezes. Por quê? Porque o milho, ele é muito importante para a gente regenerar a massa ocular, né? E, enfim, eu passei a usar óculos tem pouco tempo, tem direto assim, mais de um ano e pouco, um ano e meio, e eu quero parar, quero regenerar minha massa ocular, eu estou fazendo exercícios e tal, para tentar tirar esse óculos da minha cara. Tá, fala, Rê. Ó, o milho para pipoca, ele tem em 100 gramas 444 calorias, mas é porque ele tá seco, Dri. Então, justifica também ele ter uma concentração maior de proteína. Uhum. De proteína, ele tem 9,9 gramas. Carboidrato, 69,4. E de gordura, 14,5. Tá? Então, por que ele tem uma concentração maior de proteína? Porque ele está seco, ele está desidratado. O grão, o milho cru, ele tem uma quantidade maior de água, logo, essa concentração de proteína, ela é diferente, né? E tanto que ele é menos calórico, porque tem uma quantidade maior de água, então, em 100 gramas do mesmo produto, as concentrações de nutrientes são diferentes. Entendeu?
Mas eu acho que isso, eu acho que o wrap ele vai dar muita pouca proteína e vai dar muito carboidrato, daí não vai valer a pena, comparando, por exemplo, com os outros wraps que a gente tem, de lentilha, de quinoa e tal. Você pode fazer um misto de milho com leguminosa, que aí a pessoa não se preocupa com nada, porque ela já tem a associação do cereal com a leguminosa. A proteína está completa. Que é o que a Cláudia tem feito, né? Ela tem misturado ali a quinoa com lentilha, ela tem feito isso já nos wraps, né? E o milho é sensacional, porque o teor de fibra do milho. Então a gente pensa em tudo, não pensa só nos macro, né? Você pensa no milho, que ele é legal para os olhos, você pensa no teor de fibras que o milho tem, que é sensacional para o intestino. Então, ele é um super alimento, assim, né? Eu acho que é interessante você ter uma receita que associa o wrap, o milho com uma leguminosa. Vai ser super legal. Sem se preocupar com essa quantidade de carboidrato em excesso, porque o carboidrato a gente acaba comendo mesmo, né? É que ele vai ser aí o substituto do cereal, da aveia, enfim, de qualquer outro cereal que a gente colocaria aí na refeição. E o pinhão, Rê? O pinhão ele é muito calórico, tem muita gordura? Como é que é? Porque Pinhão, vamos lá, o pinhão ele é calórico sim, ó. ele não é. Ele é o quê? Ele é Ele é castanha. ele é um carboidrato. Ele é um carboidrato. Você quer saber dele cozido? Que é ele é uma semente, Então, né? ele é uma semente? Hum. Ele é uma semente. Ó, pinhão cozido. Ele tem, em 100 gramas, ele tem 297 calorias, só do pinhãozinho, tá? Sem a casca. Uhum. 5,6 gramas de proteína, 65,4 gramas de carboidrato e 1,4 gramas de gordura. Então, Ah, eu achei que ele fosse mais gorduroso. não, ele é uma fonte de carboidrato. Ele é uma fonte de carbo, tá? E ele tem uma quantidade bem significativa de cálcio. Ele tem 39 miligramas de cálcio, 18 gramas de fibra. Perfeito! Olha, 18 gramas de fibras em 100 gramas, sensacional, né? Então, pronto, tá? Podemos comer pinhão. Pode comer pião. Beleza. Então, todo mundo, a Cláudia também está liberada para comer pinhão? Claro, você tem que controlar. Maravilhoso. Ó, essa é o que eu quero usar agora, o exemplo da Cláudia, é exatamente isso. A Cláudia passou por uma receita, por uma consulta com a Nutri. A Nutri olhou dentro de toda a fisiologia do corpo dela e tudo, todo o histórico dela e tudo. E aí disse para ela, orientou ela, olha, você vai consumir tanto disso, tanto daquilo. E mostrando na prática, nas receitas, o quanto tinha dos macronutrientes que ela podia comer. E aí agora ela já sabe, já tem o controle, que a Rê falou, a Cláudia tem o controle, então ela não precisa se preocupar mais. No É, começo ela precisava tirar foto, ela mandava foto de todos os pratos, até ela pegar o ritmo. A hora que ela pegou o jeito, a Rê falou, pode ir, que é, você tá indo é. super bem. A Cláudia tem uma noção bem boa já do que ela tem que comer e tal, e isso facilita muito quando a pessoa já tem esse processo de reeducação, de entendimento, né? Então, inicialmente, a gente orienta e depois a pessoa consegue seguir por conta, né? E, inclusive, o objetivo é esse, a longo prazo, médio e longo prazo, a pessoa não precisar do nutricionista, né? A gente faz o acompanhamento durante o processo, principalmente quando é processo de perda de peso, né? Que requer um tempo maior. Esse acompanhamento é importante para a gente mudar estratégias dentro das condutas, né? Mas o tchan da coisa a pessoa já pegou, ela já sabe, ela entende, ela sabe o que ela precisa, e isso é importante. Isso é importante. Maravilhoso. Bom, então vamos começar com as perguntas. Eu gostaria de saber sobre o jejum e perda de massa muscular. Também fico na dúvida em fazer o jejum. O doutor Coraça fala que jejum como forma de cura, mas eu fico em dúvida com relação à perda de massa magra, principalmente porque eu já estou com 56,
e também sobre a perda de gordura. Acho que vocês já falaram disso, mas como entrei agora, gostaria de saber a opinião da NutriSul. Uhum. Então, o que que acontece? O jejum, ele é bom para ajustar o nosso metabolismo, tá? Então, se você tem algum desequilíbrio metabólico, como resistência à insulina, por exemplo, ele ajusta muito bem isso. Então, o jejum para equilíbrio metabólico, ele é ótimo. Agora, se você não souber fazer o jejum, e isso é muito importante que o jejum seja feito com orientação, porque se você sair do jejum de forma errada, você bota todo o benefício do jejum a perder, tá? Então, assim, ele ajuda na queima de gordura, ele ajuda porque ele reduz os níveis de insulina, né? Então, por ele fazer todo esse ajuste no metabolismo, ele reduz os níveis de insulina e aí ele usa o estoque de gordura corporal, né? Para fazer esse ajuste aí. Então, ele auxilia também na queima de gordura. Quando a gente faz um jejum, naturalmente a gente faz um déficit calórico na estratégia alimentar. Então, porque você fica, né, um período de tempo sem comer. E esse déficit calórico, ele também vai naturalmente ajudar na perda de peso, porque na ingestão total de calorias ali vai estar sendo reduzida, tá? E também ele ajuda a manter e preservar a massa muscular, porque se você fizer de forma certa, porque ele aumenta GH, que é o hormônio de crescimento. Então, o jejum não necessariamente faz você perder massa muscular. Pelo contrário, ele até preserva a tua massa muscular, só que tem que saber fazer. A quantidade de proteína que você vai comer, né? A quantidade de horas a janela de horas que você vai fazer o jejum, né? Então, esse jejum é para qual finalidade? É metabólico? É perder peso? A gente tem que saber para a gente ajustar a estratégia de jejum para paciente, que pode ser diferente de um paciente para o outro, né? Então, isso é extremamente também individual. Por quê? Porque a quantidade de proteína que você tem que comer, de calorias que você tem que comer para não perder massa muscular, ela é calculada de forma individual, tá? Então, ele não faz perder massa muscular se você fizer de forma certa. E a questão da perda de massa muscular também é se você faz uma estratégia de jejum muito restrito, por horas, assim, que não são muitas horas, muitas vezes na semana, e não tem exercício de força associado. Então, exercício de força é importante também dentro do processo do jejum intermitente. E o jejum, gente, ele é intermitente, ele não é diariamente, tá? Porque eu já recebi paciente que faz jejum diariamente. O jejum diário que a gente pode fazer é o jejum de 10 a 12 horas, que a gente chama de jejum metabólico, né? Comeu 8 horas da noite, comeu no dia seguinte 8 horas da manhã. Esse jejum de 12 horas já é sensacional para o metabolismo. Quando a gente quer aprofundar os benefícios do jejum, a gente vai fazer janela de 14, 16, 18 horas. 24 horas ainda eu acho muita coisa, mas eu gosto de um jejum de 16, 18 horas. E aí, o que você come nesse período que você vai comer do dia que você ficou 16 horas em jejum, a quantidade, as 8 horas que você vai comer, o que você vai comer nessas 8 horas, né? Quanto de proteína você vai comer nessas 8 horas? Para você não catabolizar, para você não ter perda de massa muscular. A quantidade de calorias que você vai comer nessas 8 horas. Então, isso tudo a gente calcula de forma individual. E o jejum é intermitente. Então, é assim, pelo menos um dia sim, um dia não. 2, 3 vezes na semana. Quando a pessoa começa a fazer, eu falo para a pessoa fazer uma vez na semana. Uma vez na semana, no começo, né? Aí faz uma vez na semana. Semana que vem, se ela se adaptou bem, ela pode fazer 2 vezes na semana. Aí na próxima semana, 2 vezes na semana. Na quarta semana, a gente começa com 3 vezes na semana.
se for o objetivo de 3 vezes na semana. E aí a gente vai avaliando todos esses resultados semanalmente, conversando com o paciente e tudo mais. Mas não indico uma pessoa que come muito, come totalmente errado, fazer jejum. O jejum, a gente coloca uma pessoa de jejum quando ela já está adaptada numa dieta, quando ela já faz tudo bonitinho, né? Aí o jejum é legal. Você pega uma pessoa que está comendo tudo errado e joga ela no jejum, meu Deus, ela fica doida. Por quê? Porque é muito agressivo para ela, para o metabolismo. Então, para fazer jejum, o ideal é que você esteja já fazendo uma alimentação equilibrada. Aí, o jejum é uma estratégia que a gente usa para melhorar os resultados, né? Então, é uma estratégia que nem a Cladis agora, ela estava de jejum intermitente, né? A gente, eu vou abrir aqui, né? Ela tá fazendo a dieta. Mês passado, eu coloquei estratégia de jejum intermitente para ela. Ela respondeu super bem, né? Os níveis de glicose dela diminuíram, a resistência à a insulina dela diminuiu, a hemoglobina glicada dela diminuiu, o peso diminuiu, foi sensacional a estratégia para ela, né? Então, tudo é conduzido de forma estratégica para o quadro do paciente mesmo. E jamais começar jejum sem estar fazendo uma reeducação alimentar antes. É isso que eu tenho para falar do jejum, mas o jejum não faz perder massa muscular, não. Pelo contrário, tá? O que eu acho que assim, a gente tem que se preocupar, a gente que não tem, não entende, que não está seguindo um acompanhamento com a Nutri direto. Então eu no momento agora estou esperando ali meus exames ficarem prontos para fazer minha consulta com a Nutri. Mas basicamente, então, nesse momento que a gente está, é muito importante a gente pensar o quê? Se eu vou diminuir o número de horas que eu vou comer, eu tenho que pensar que eu tenho que consumir a quantidade de proteínas que eu consumiria num dia inteiro nessas horas. Então, se eu estou acostumada a comer das 8 da manhã às 8 da noite, como a Rê está trazendo, e fazer 12 horas de jejum, que é o meu normal, e aí eu vou reduzir isso, então eu vou começar a comer a partir de meio-dia, então eu vou tirar 4 horas ali do meu dia, tá? Então você tem que garantir que nesse tempo que você está comendo, você vai consumir a quantidade certa de proteína. E daí é aí que o bicho pega. Porque, para mim, particularmente, Drica, muito desafiador bater a meta de proteína se tirar meu café da manhã. Muito desafiador. Porque no meu café da manhã eu coloco bastante proteína. Então, é sobre isso que a gente tem que pensar quando a gente resolve fazer essas loucuras. E é claro, se você tem uma boquinha nervosa, que nem eu tinha, de ficar querendo ficar mastigando toda hora, o jejum é uma ótima estratégia, porque daí o que que acontece? Quando você tá ali, tá com vontade de comer, você vai ter que beber uma água, porque você tá de jejum, né? Então, aí você vai conseguir controlar essa boquinha nervosa. Ajuda, essa estratégia do jejum foi uma estratégia que eu usei bastante tempo para justamente diminuir esse meu efeito de boquinha nervosa, entendeu? Então é uma boa, você coloca uma limitação, já que eu não conseguia, tipo, entre uma refeição e outra, eu acabava beliscando. Então eu comecei a colocar regras para mim, mas isso é uma coisa que você não precisa do jejum para fazer isso, né? Você pode se policiar. Exatamente. Aham. Exatamente, Drica. E o Bom, jejum a gente deve quebrar sempre de preferência com proteína, nunca com muito carboidrato, porque senão você vai sinalizar muita insulina. A gente não quebra o jejum com excesso de carboidrato, a gente quebra o jejum com proteína, né? Quantidade de carboidrato de carga glicêmica baixa, índice glicêmico baixo e dependendo da estratégia, um pouco de gordura. Só que como no dia do jejum a gente tem que restringir as calorias, a gente joga a gordura mais baixo, porque, né, a gente tem que fazer restrição calórica nesse dia. Então, aí é por isso que tem que ser bem acertado para sair de uma forma certa no jejum. beleza. Então vamos lá, tem outra dúvida. Eu tenho que ter na mesma refeição leguminosa e cereal para construir a proteína? É que normalmente eu não como cereal no almoço e janta, mas eu como uma leguminosa como fonte de proteína. Se você não estiver comendo nada de origem animal, você tem que associar leguminosa com cereal, não necessariamente na mesma refeição,
né? A gente já falou sobre isso, ela falou que ela ainda não assistiu a aula, né? Você pode fazer isso em refeições diferentes, mas desde que você, no final do dia, você tenha o consumo do cereal com a leguminosa para fechar o aporte de aminoácidos necessários, essenciais, que você precisa durante o dia, tá? Não necessariamente precisa ser na mesma refeição, mas você precisa ter. Mas assim, ó, eu acho que às vezes a gente também coloca um pouco de dificuldade nisso, né? Se você não come o arroz, tudo bem, você não precisa comer o arroz. Você pode comer uma quinoa, você pode comer outras coisas, né? Tá? Você pode comer um wrapzinho, você pode fazer alguma coisinha com cereal. O milho, né? Que é maravilhoso. Às vezes a gente meio que deixa o milho, e o milho é um cereal maravilhoso pelo teor de fibras, gente. Ele é sensacional. Então, não necessariamente precisa ser o arroz, pode ser qualquer outro cereal. E estamos na época, né? Somos Então, abençoados no Brasil com mara- tanto milho nessa época agora. Meu Deus do céu, eu amo. Muito bom mesmo. Bom, e aí tem a outra pergunta que perguntou assim: como faço para saber quanto estou consumindo de proteína por refeição? Já ouvi falarem que 100 gramas de frango tem 30 gramas de proteína, mas se eu estou comendo leguminosas, como calcular? Isso daí você tem que consumir 30 gramas de proteína em 100 gramas de frango, isso tá certo. Agora, se você é, é, vai consumir leguminosa com cereal, a quantidade, isso em 100 gramas, né? A quantidade, ela é maior do que 100 gramas quando você fala de proteína vegetal, né? Então, 100 gramas de frango, você imagina que o frango, quando vamos falar um frango grelhado, né? Ele resseca, ele concentra ali, né, em termos de peso. O feijão, a leguminosa e o cereal, normalmente a gente hidrata, tem uma quantidade de água maior. Então, a concentração de nutrientes, ela é diferente. Então, você necessita de uma quantidade maior para ter as mesmas quantidades de proteína do que o alimento de origem animal. Isso tudo é calculado de forma individual, né? De acordo com a tua necessidade, né? Então, não tem como eu falar que, ó, você precisa de tanto, tanto e tanto, mas o importante é que você saiba que a gente faz os cálculos de proteína, normalmente 2 partes de cereal para uma de leguminosa, tá? A quantidade que você vai comer, isso aí é totalmente individualizado. Isso, mas eu quero trazer um exemplo aqui. Por exemplo, a gente tem um hambúrguer de lentilha com quinoa, que é essa combinação de carboidrato com leguminosa, que é E maravilhoso. isso. Esse nosso hambúrguer, a Rê fez agora para nós a tabela nutricional, ele tem 9 gramas de proteína. Ou seja, você comendo 2 hambúrguer desses na hora do almoço, um wrap no café da manhã, um pouco de tofu, tá bem na fita. Entendeu? É isso. E lembrando que também a quantidade de proteína que a gente consome, ela é distribuída ao longo do dia, né? E aí, gente, é assim, uma pessoa que não faz exercício ou faz exercício leve, a quantidade de proteína é 1 grama, 1,2 gramas de proteína por quilo de peso, quando a pessoa não tem atividade física associada. Então, não é uma quantidade grande de proteína, isso é alcançável. Agora, se você faz exercício, se você quer preservar a massa muscular, você está na menopausa, aí a gente vai aumentar a quantidade de proteína, né, para 1,5, 1,8 gramas de proteína por quilo de peso, né? E aí a gente vai distribuindo isso ao longo do dia. É isso que a gente faz. Não necessariamente tudo em uma refeição. Isso, só para você ter uma ideia, assim, por exemplo, eu olhei aqui no Google agora, para não sobrecarregar a Rê, Hum. e uma concha de feijão cozido, ele vai ter menos proteína ainda do que o nosso wrap de quinoa com leite. Uma concha de feijão cozido, ela vai ter aí de 5 a 8 gramas de proteína, né? Isso. Mas Por que que isso acontece? Porque o feijão, ele está cozido, e aí, ao cozinhar, ele se agrega água nele.
E aí isso faz com que se dissolva essa quantidade de macronutrientes. Por isso que quando a gente fala sobre os nossos hambúrgueres, sobre os nossos wraps dentro do Saudabilize, a gente consegue uma quantidade de proteína maior, porque a gente não usa eles cozidos. Então, Exatamente. esse é o pulo do gato do Saudabilize, é onde você aprende essas receitas que são muito diferentes nesse sentido, de que você não encontra por aí, né? As pessoas ficam tentando fazer, eu vi agora várias pessoas tentando fazer Doritos na internet. Acho que É? bom, como são pessoas que eu sigo, que me seguem, eu estou entendendo que estão vendo eu fazer os Doritos também, estou achando, né? Não sei. E Sim. estão tentando fazer. E daí, assim, ó, é bem fácil, é só você bater a aveia junto com o tomate, e aí você consegue fazer o wrap, depois você consegue fazer o Doritos. Mas a gente tem um jeito muito mais proteico de fazer, né? Vocês sabem disso. Então, exatamente por isso que eu como no café da manhã, geralmente eu como dois wraps, e aí, às vezes eu coloco um pouco de tofu. Na hora do almoço, sempre alguma coisa desse tipo também, ou algum hambúrguer nosso, alguma coisa desse tipo, ou tofu, né? E aí, mais algum grão cozido. O grão cozido eu geralmente deixo para comer à noite, porque é a hora que eu faço uma sopinha. E aí eu uso o grão como base. Mas aí você vai conseguir se adaptar e se remanejar. Agora vai ficar muito mais fácil para vocês quando as tabelas ficarem prontas, porque daí vocês vão conseguir ver logo na receita, você já consegue ver a tabela nutricional, vai ficar bem mais fácil. Vai ficar ótimo, vai ficar muito bom. Muito bom. É? Certo? Alguém quer falar algo mais? Alguém ficou com alguma dúvida? Mari, se tiver alguma dúvida, você escreve que eu leio aqui. Tá? Noêmia, quer falar alguma coisa? Eu desativei seu som. Tem um microfonezinho vermelho, que se você clicar nele, ele deixa de ficar vermelho e passa a ficar branco, você consegue falar. Fechou? Não. Diga, Sirlene. Não, tinha uma pessoa ligando aqui, fiquei Ah, confusa. Ah, tá. Não, não tenho nada para perguntar dessa vez. não? Tá bom. Obrigada. Eu queria só agradecer a Rê porque semana passada eu não estava, assisti a gravação, né, que eu perguntei sobre a batata inglesa. Ah, Muito legal, achei muito legal, né, a resposta. Eu fiquei pensando nisso porque a batata, ela tá na mesa, assim, ainda mais quem come comida convencional, né, que em casa tem neto e tal, e as meninas também gostam. E interessante, assim, que desde que eu entrei nessa vibe de conhecer mais, né, alimentação saudável, né, alimentação viva, nunca ouvi ninguém falando da batata, incluindo ela, né, de certa forma. sim, sim. Eu achei legal, né, assim, de saber que ela não é tão ruim assim, né, eu fico imaginando, Pelo contrário, é uma raiz, né? É uma fonte de carboidrato, né? pois é, né, só agradecer mesmo. Então, não é porque a gente é muito se falado dela frita, né? Como fast food e tal, mas a batata é uma raiz, é uma fonte de carboidrato. Tem pouca Mas fibra. tem aquela música que diz, né? Que é aquela música de quando a gente é criança, que a gente canta arroz, feijão, batata e macarrão. E Ah, daí, pô, aí é muito carboidrato, é, né? Arroz, batata e macarrão junto aí não dá, né? Tem que escolher um né? dos três. Então eu achei maravilhoso a retrazer isso. Então, se a gente quer comer a batata, a gente come a batata, mas junto com o arroz não dá certo, né? Exatamente, é isso. Tá tudo certo. Eu chego assim na minha infância, não tinha acesso muito à batata. E a gente até chamava de batatinha, mas eu adorava, né? E a minha avó, Batatinha. assim, quando eu passava na casa da minha avó, e aí ela sempre fazia arroz, feijão, batata cozida, macarrão. É, Criança, né? Eu é adorava, tudo, porque mas criança gasta energia, né? Na é, nossa época, né? A gente gastava energia. Hoje as crianças não gastam, não, mas e não, era cozida, né? Eu não tinha hábito de comer batata frita, minha mãe não fazia, ninguém fazia, nem minha avó. Também era só cozidinha com molho, assim, eu achava maravilhoso. na nossa época a gente pulava, brincava na rua, gastava energia, né? Hoje É na nossa, né? ficou A muito Rê na papel. nossa, mas ela é bem mais jovem, né? Mas você É, ainda pegou, né, Rê, essa fase, né? Legal demais. opa, eu peguei, eu tenho 51 anos, né? Eu Ó, brinquei muito na rua,
gente. Ou aqui no interior ainda, vixe Maria, era brincar na rua, correr, nadar. A gente falava nadar no corguinho, Sim, oh, que legal. nadar no corguinho, ia lá nadar, não sabia nem nadar, ó o perigo. Mas é isso, assim, eu acho que industrialização da batata frita, ela incentiva muito as pessoas a consumirem mais batata frita. Isso é uma coisa que me preocupa muito, porque eu me lembro quando eu era criança, que a gente pedia batata frita lá em casa, e nossa, era uma novela. É uma novela para fritar uma batata desde o zero. Você vai cortar a batata, ela fica horas fritando, né? E aí, além da sujeira, né? E a minha mãe falava, não, pelo amor de Deus, batata frita não, você pede qualquer coisa frita, mas batata não. E aí agora com as batatas fritas congeladas, eu não É, sei se todo mundo sabe disso, mas ela é pré-frita no óleo. Então, ex- assim, ela é cozida dentro do óleo. Então, a quantidade de óleo que tem essa batata frita congelada é, assim, surreal. Então, se pior, a você gordura, comprar ela, taca na airfryer. Não frita de novo, pelo amor de Deus. é na gordura vegetal hidrogenada ainda, né? Não é no óleo que a gente usa para fritura em casa. E ainda assim, ela na air fryer, ela tem gordura, é diferente de você cortar a batata e colocar na air fryer, né? Então, por isso que é melhor você cortar a batata e pôr na air fryer do que pegar de pacote congelada. E nesse livro aqui fala que essa batata frita ela é envolta em farinha de trigo. Ah, é mais ainda. Mais é. Então, né? Farinha de trigo frita. Meu Deus. Gente, olha, A gente não precisa. O que que é, eles... eu levei um susto quando eu soube que o miojo era frito, É, porque o miojo é frito, cara. Eu não sabia. Eu falei uma vez para o médico assim, não, eu tirei porque o problema para mim era o saquinho que tinha aquele, né, aqueles temperos tudo. Aí ela olhou assim para mim e disse, você tem ideia que esse troço é frito? Eu falei, como frito? Ele fica duro. Eu levei um susto da minha vida. Então, você falando agora da batata frita aí, que é a pré-frita, é isso aí. E isso que a gente ainda conversa aqui, mas tem muita gente que não tem a menor ideia, acha que comprar essas batatas congeladas e colocar na air fryer está fazendo uma coisa maravilhosa, né? Não estou comendo fritura, mas não sabe que já está pré-frita, né? É isso. Então a gente precisa mesmo conversar sobre isso para disseminar a informação, né? Aí agora deixa eu falar sobre o miojo, né? Tem uma solução no mercado que é assim, infinitamente melhor, que é o bifum, que é o macarrão de arroz, que ele é igualzinho ao miojo, só que a diferença é que ele não é frito, ele só é seco mesmo, e ele não precisa de água quente para esquentar. Se você hidrata ele na água fria, e aí ele fica perfeito. E você coloca o molho que você quiser. Aí, se você quiser esquentar, depois que ele já está hidratado, mas, gente, é muito, infinitamente melhor que o miojo. Tem receita aqui no Saudáveis dele, tem o yakisoba feito com ele, É muito bom. É muito bom. certo? Bom, mulherada, então é isso. Alguém quer trazer mais algum elemento para a gente fofocar de alimentação saudável? A nossa fofoca. Aqui no Saudabilize, a nossa fofoca é sobre alimentação. Esses são os nossos assuntos por aqui. Tá certo, então. Então é isso, mulheres maravilhosas. Muito obrigada pela participação de todas. Obrigada, Rê, de novo, por todas as informações Obrigada. muito valiosas. Beijo, Beijo. até semana que vem. Até.